No Brasil, localizada no estado de São Paulo, está a bacia do rio Tietê, a maior e mais importante do estado. Ao longo do seu curso, com mais de 72 mil metros quadrados, encontram-se pequenas e grandes cidades. O rio, que dá nome à bacia, nasce na região metropolitana de São Paulo, enfrenta muitos desafios até chegar na sua foz, no Rio Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul. E é por aqui, perto da região onde ele deságua, no município de Pereira Barreto, que vamos começar nossa jornada. A escolha de Pereira Barreto, enquanto caso, foi selecionado porque aqui nós podemos observar vários nexos entre água, energia e saneamento. O município foi selecionado por conta do seu processo de colonização, que foi diferenciado do ponto de vista de ser realizado por uma empresa estatal de colonização japonesa que trouxe colonos para serem proprietários. Os colonos escolheram essa região por conta da sua riqueza em água, da terra fértil e da acessibilidade em termos de transporte. A busca da riqueza, trabalhando a terra aqui, era o grande objetivo de todo imigrante japonês. Pereira Barreto foi criada através de uma cooperativa onde se vendiam as terras, geralmente com 20 hectares, 10 hectares, foram subdivididos. No auge, 1.500 famílias entraram aqui. A escolha da área, a topografia era muito plana e banhada por vários riachos, né? E todos os lotes, eles tinham acesso à água. A grande riqueza hídrica da região também trouxe uma certa mazela relacionada com as doenças de veiculação hídrica, principalmente a malária, o que dificultou bastante o processo de colonização, tornando muitas vezes a fazenda Tietê um local a ser evitado pelos colonos, porque aqui a malária se disseminava de tal forma que foi apelidado de o quartel-general da malária. Existia uma malária muito forte aqui, então as casas tinham que ser feitas no alto, né? E no alto o problema eram os poços, né? Que eles não tinham, eles não poderiam ter acesso, principalmente na cultura, por uma irrigação, eles não poderiam fazer pela água do rio. Anos mais tarde, nós tivemos problemas também, na década de 40, o enfrentamento da guerra, que nós estávamos como descendentes de japoneses morando numa área, que é o Brasil, que nós éramos inimigos. Eles foram tratados muito como os inimigos, perseguidos, principalmente por não poder falar, pelos seus costumes, até pelas suas vestimentas. Eles tinham que ser ocidentalizados. Quando nós falamos de problemas associados à água e todas as infraestruturas relacionadas, necessariamente nós temos que colocar dois outros tópicos, que é o processo da terra, da ocupação da terra, a sua relação com a água, o que envolve necessariamente dimensões políticas e dimensões culturais. No caso aqui, em Pereira Barreto, nós temos uma história muito interessante para contar. É uma história que envolve um processo de colonização com um grupo que muito especificamente veio num contexto de grande adversidade. Em primeiro lugar, de adversidade sanitária. Vieram em busca de trabalho, vieram em busca de terras propícias e, no entanto, todas as técnicas e o próprio ambiente hídrico não favorecia uma boa ocupação territorial. E, no entanto, acima dessa adversidade, décadas após, a adversidade da guerra fez com que a colonização aqui em Pereira Barreto, que era uma colonização nipônica, fosse vista como a de um grupo social que é estigmatizado. Na época da guerra, em 42, dois cientistas vieram aqui para fazer uma pesquisa científica sobre educação sanitária do município. A conclusão que eles chegaram aqui, eles falam que os japoneses será sempre aqui, como em qualquer outro lugar, um corpo estranho no organismo nacional. Essas usinas hidrelétricas trouxeram grandes mudanças nessa região,
principalmente com o alagamento de terras produtivas, o alagamento de áreas preservadas de florestas, perda de monumentos históricos aqui em Pereira Barreto. A ponte do Rio Tietê, que chamava Ponte Novo Oriente, porque era Fazenda Tietê e criaram o distrito de Novo Oriente. O município de Pereira Barreto, ele tem uma particularidade porque ele foi afetado pela construção de 3 usinas hidrelétricas. A primeira foi Jupiá, nos anos 60, a segunda foi a hidrelétrica de Ilha Solteira, nos anos 70, e finalmente, nos anos 90, foi construída a usina Três Irmãos. As usinas vieram para cá justamente pela quantidade de água existente nessa região, por ser um local propício para a construção dessas usinas hidrelétricas. Nós estamos falando de rios de planalto com quedas que permitiam um maior aproveitamento hidrelétrico. Ela é um símbolo da cidade pela colonização. O governo japonês, e junto com a cooperativa, eles ajudaram a construir essa ponte. Por várias décadas, com essa ligação da margem direita e esquerda, era um marco da cidade e continua ainda depois de submersa, ainda sendo bastante representativa, porque isso marca a colônia Tietê. Faz quase 30 anos que a usina hidrelétrica de Três Irmãos foi construída e ainda hoje há processos judiciais relacionados com o esgoto. Esses processos existem por conta do alto custo das estações elevatórias que bombeiam o esgoto de Pereira Barreto para fora da península que se formou com o alagamento da usina de Três Irmãos. Na perspectiva do saneamento básico, muitas mudanças elas foram ocorrendo no território ao longo do tempo. Se no momento nós temos um cenário em que essas mudanças elas são positivas e trazem alguns impactos positivos, né, dentro daquela tecnologia, daquele modelo que foi pensado, ao longo do tempo isso vai sofrendo transformações. Existe a necessidade até de um replanejamento dessas ações, dessas atividades, né, o mesmo do modelo em que é adotado no município. E nesse sentido, o desenvolvimento de um plano de saneamento que foi amplamente discutido, isso ao longo do tempo, e que contou com participação também de toda a comunidade, ele se mostra enquanto instrumento para planejamento e para a construção desses nexos com os outros elementos dentro desse território. É uma perspectiva, né, que é muito importante, ela é muito necessária para o planejamento. Até na década de 80, vamos dizer assim, o município ele tratava só 30% do nosso esgoto. 70% era jogado no Rio Tietê in natura. Nós tínhamos uma estação de tratamento pequena que atendia só 30%. Com o enchimento do lago, isso teve que ser acelerado. Aí se acelerou. Nós tivemos como compensação a construção das elevatórias de esgoto, uma remodelagem nas redes de esgoto e nas adutoras, a construção da nossa lagoa de tratamento. Associado a isso, nós também temos um conjunto de custos que a companhia que construiu Três Irmãos, no primeiro momento, não estava disposta a assumir. A partir da década de 80, então a gente começou a tratar o esgoto 100% e houve com isso um grande acréscimo de valores. Por quê? Pelas condições topográficas do município, 100% teve que ser bombeado. Isso ficou muito caro. Teve o problema do odor, então assim o município achou por bem não receber o esgoto ainda. E aí a companhia de energia, ela tocou esse esgoto até 2014. Hoje está movendo uma ação judicial contra o município, pedindo esse ressarcimento. O nosso esgoto ele é muito caro, porque ele é 100% bombeado, né? E a nossa população é que paga por isso. Teve também um equívoco, a nossa lagoa ela é biológica, com a reclamação dos munícipes, a companhia de energia ela começou a usar o peróxido de hidrogênio, que é um sanicida altamente eficaz. Mas como a nossa lagoa é biológica, matava toda a biota. Então assim, nós tivemos uma solução para os munícipes, que não tinha mais o odor, mas ecologicamente o esgoto ia praticamente in natura para o lago. A partir do momento que nós assumimos, né, em 2014, nós tivemos assessoria de biólogos, né, e nós paramos com o peróxido de hidrogênio. Em Pereira Barreto, nós podemos observar essa dualidade ou contradição, em que você tem uma riqueza enorme de água superficial, mas ao mesmo tempo o município tem que buscar água em outra fonte. Na década de 80,
também, né, com o enchimento do lago, teve que ser feito também o sistema de abastecimento, porque até então o município era abastecido pela água do rio Tietê, que era corrente. Aí a Companhia de Energia, né, em contrapartida, perfurou um poço no aquífero Guarani e fez toda a infraestrutura para um abastecimento de água subterrânea. Fica até contraditório nós banhado pelo Tietê com esse volume enorme de água e a gente ter que usar água do Guarani, mesmo porque nós captávamos água de um rio corrente e aí ele ia ficar represado. A gente não sabe como que ficaria o tratamento para captar essa água do Tietê com a grande poluição que vem de cima aí da carga que vem a montante aí. Quando nós pensamos nesse binômio, que é o binômio água e terra e que envolve um componente dinâmico, sociopolítico e cultural, nós estamos falando que, ao mesmo tempo, nós propomos fazemos arranjos sociais e soluções técnicas para materializar certos infrassistemas e superar outros. E isso se dá ao longo do tempo, seja com resoluções de saneamento, seja com resoluções de infraestrutura viária, entre outras. Hoje nós temos um grande desafio, que é o desafio de pensar um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável, de alcançar até o ano de 2030 os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ora, do ponto de vista da organização social, do comprometimento sociopolítico, o que isso envolve na ocupação territorial? Do meu ponto de vista, isso envolve a cidade, todos os atores, todos os componentes sociais olharem para a água. Nós precisamos olhar para a água, criar o nosso modelo de desenvolvimento a partir do que a dinâmica dos ecossistemas hídricos podem nos oferecer, nos compromissarmos da forma como eles possam, com as novas soluções científicas, com os novos pactos sociais, serem recuperados. É esse o grande compromisso de desenvolvimento que, do meu ponto de vista, nós temos. A cidade, o nexo urbano, olhando, se comprometendo com a água como suporte de vida. É esse o novo pacto social. A Estância Turística de Pereira Barreto hoje ela traz como benefício hoje da represa de Três Irmãos a questão de exploração das águas, como o turismo náutico, o turismo de pesca, que hoje já é consolidado dentro da nossa região. Um dos projetos que nós temos da Secretaria de Turismo era implementar, junto à Secretaria de Educação, uma matéria específica de como trabalhar o turismo, de como trabalhar a conscientização da população em preservar toda essa beleza que nós temos aqui, né, de água e de natureza, para que as pessoas comecem a dar mais valor e ver o benefício que isso pode trazer tanto economicamente quando você preserva, em vez de você destruir. E nesse sentido, todas essas mudanças, que algumas vezes em alguns pontos são positivas, em outros são negativos ou trazem alguns elementos negativos, vão trazendo novos desafios tanto para o poder público, mas também para a população. Então, neste aspecto, a mudança dos hábitos, das atividades, das políticas públicas e também dos costumes, quando a gente pensa a questão do saneamento rural, da necessidade de adequação desse território a esse novo desafio, a esse novo marco, então ele se mostra também muito importante. Então a gente vai vendo que ao longo do tempo, todas essas mudanças, o impacto da barragem, do rio para esse município, que em alguns momentos ele se mostra tão positivo e tão promotor de desenvolvimento, ele vai trazendo a necessidade de outras formas, de outras mudanças, de outras alterações e de novos modelos, novas propostas de desenvolvimento. Tanto a gente olhando do aspecto
social, né, quanto político e ainda tecnológico, né, que consiga que a gente tenha tecnologias que sejam suficientes para dar conta desses novos desafios. Quando nós falamos do nexo urbano entre água, energia e saneamento, nós estamos falando ao mesmo tempo de componentes científicos, de um progresso científico baseado na polifonia entre vários tipos, não apenas de campos disciplinares, de campos científicos, mas vários tipos de conhecimentos e de saberes. A composição sociopolítica para a produção de políticas públicas participativas é fundamental. E, em segundo lugar, que dessa coesão social nasça uma produção científica transdisciplinar, diferenciada no maior compromisso com as dinâmicas ecossistêmicas, no sentido de restabelecer aquilo que elas possam nos oferecer em termos de suporte, não apenas à vida humana, mas às várias formas de vida, das quais não depende apenas a vida humana, né? As várias formas de vida que também têm o direito à sua própria existência. É esse nexo de nós com o planeta Terra e com os outros seres vivos que nós precisamos ter em última instância, não apenas cientificamente ou tecnicamente, mas eticamente. É uma nova ética de sustentabilidade. Diante de tudo isso, nós podemos observar que os nexos entre água, energia e saneamento são presentes no contexto municipal de forma muito particular. Pereira Barreto traz hoje um enorme desafio de tentar buscar sustentabilidade nesses três aspectos que são essenciais para manter a qualidade de vida do município e buscar assim desenvolvimento sustentável.